Pode assentar, irmãos. E abramos a palavra do nosso Deus em Romanos, capítulo 14. Queridos, nós temos seguido, irmãos, as nossas séries de exposição bíblica. Como a igreja já sabe, nós temos exposto concomitantemente Gênesis, os Salmos, Mateus e Romanos. Mas eu tenho tentado fazer uma abordagem de conclusão de raciocínio antes de nós passarmos para um livro seguinte dessa sequência. Então, nós vamos agora caminhar por Romanos 14. O último ponto, nós paramos na exposição de Romanos, terminamos o capítulo 13 e agora seguiremos pelo capítulo 14. Romanos, capítulo 14, nós leremos todo esse capítulo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque o Senhor recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque, pois, para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus, é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, agora, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, mais uma vez, Senhor, no início dessa nova semana, que começa sobre esse mundo, Senhor, para mais uma vez ouvirmos a Tua instrução e o caminho que nós devemos andar, e em especial, Senhor, sabermos como nós devemos amar aos nossos irmãos, Senhor.
Nos abençoa nesse esforço espiritual. Conduz a nossa alma, Senhor, a compreensão adequada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, sempre bom, quando nós retomamos uma exposição de algum livro, lembrarmos como foi o fluxo de raciocínio até esse momento em que nós estamos. Eu preciso lembrar a igreja que Paulo escreve essa epístola àqueles crentes que moravam na cidade de Roma, crentes que não o conheciam ainda. Paulo era o apóstolo aos gentios, mas esse grupo de gentios não havia tido contato com Paulo ainda. Eles foram convertidos não pelo trabalho de Paulo, como a igreja em Éfeso ou a igreja na Galácia, mas foram convertidos, provavelmente, alguns vão considerar, pelo trabalho deles lá em Jerusalém, quando houve o Pentecostes. Haviam ali judeus que eram de Roma e voltaram levando o evangelho ali para aquela região. Então, Paulo escreve para se apresentar a estes crentes e apresentar o evangelho que ele pregava. Então, ele nos lembra, Romanos capítulo 1 ao capítulo 3, que toda a humanidade está em queda, está em pecado e não pode salvar a si mesma pelas suas próprias obras. Então, ele nos apresenta no capítulo 4, 5, 3, 4 e 5, a solução de Deus para esse problema que é a justificação pela fé somente, pela graça de Cristo e a imputação dessa justiça ao pecador. E então, no capítulo 6, 7 e 8, Paulo trata acerca da santificação que vem daquele que segue naquele que foi justificado. E então, nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo ele vai tratar de um problema muito sensível naqueles dias, que é a salvação de judeus, os judeus apóstatas ou aqueles que estavam desprezando o evangelho. Então, Paulo trata dessa questão, uma parte, inclusive, muito difícil da epístola de Paulo aos Romanos. A partir do capítulo 12, irmãos, nós vimos, Paulo ele vai apresentar àqueles crentes como que essas verdades do evangelho, esses fatos da obra de Cristo, vão implicar numa vida transformada e numa vida que vai ser vivida de forma santa. E o que é que resume uma vida santa? Paulo nos explicou em Romanos 12. É a vida que não é vivida para si mesma, mas para Cristo. É a vida que é vivida em amor. O amor é o resumo da santidade. A santidade é amar. Não separa amor de lei e lei de amor. Quem ama, cumpre a lei. E quem cumpre a lei está amando. Paulo deixa muito claro esse fundamento. Então, desde o capítulo 12, irmãos, Paulo está nos expondo acerca do amor, em suas várias facetas. Ou usando a linguagem que nós apresentamos aqui, a ilustração de John Stott, são os vários ingredientes que compõem esse delicioso banquete, que é o banquete do amor. E aqui, irmãos, no capítulo 14, Paulo continua apresentando isso. O que é amar? O que envolve o amor para com seu irmão? Mas não apenas, irmãos, Paulo vai nos tratar aqui, vai nos apresentar a questão do amor em si ou por si só, como se falasse de forma genérica. Não, ele vai aproveitar também e vai aplicar o amor a um problema pastoral que havia no meio da igreja de Roma. A igreja de Roma era composta por judeus e gentios. E esse era um dos problemas, um dos conflitos e contendas que haviam na igreja do primeiro século. Se tivesse rede social, provavelmente eles ficariam ali postando um contra o outro, as discordâncias que eles haviam dos crentes em Cristo, que eram judeus, e dos crentes em Cristo, que eram gentios. Então, nessa tratativa pastoral, irmãos, que Paulo vai dar a esses irmãos, Paulo apresenta uma doutrina que ficou conhecida na história da igreja por essa expressão, a doutrina da liberdade de consciência, no que diz respeito à paciência que um tem que ter para com o outro em suas fraquezas. Irmãos, Paulo vai tratar pastoralmente desses irmãos, enquanto ele está expondo mais uma vez um elemento do amor e da maneira como nós tratamos uns com os outros. E como de costume, irmãos, nós não vamos passar voando por esse capítulo. Nós vamos nessa exposição e na exposição da noite tratar da ideia central, do ensino básico que esse texto nos traz, para depois nós voltarmos em algumas exposições, indo para detalhes do texto que nos extraem também verdades importantes para a nossa caminhada. Então, irmãos, o que é que o Senhor nos ensina nesse texto? O que é que o Senhor quer que a nossa igreja aprenda hoje, a partir de Romanos 14, irmãos? Ele nos ensina isso, queridos, que nós devemos amar o nosso irmão fraco na fé, tendo paciência com as suas fraquezas. O que vai incluir, em algum aspecto,
reconhecendo a liberdade em questões que não são pecaminosas, mas também amando-os, limitando a nossa liberdade, para que nós mesmos, os fortes, não sejamos ocasião de pecado. O que é que o Senhor vai nos ensinar aqui, irmãos? Eu vou repetir, em uma só expressão, que nós devemos amar aquele crente que é fraco na fé, tendo paciência com ele. O que vai envolver, em certo grau, a liberdade de consciência, em alguns pontos, não em todos, mas também vai envolver você restringir a sua própria liberdade, em alguns casos, para que não seja pé tropeço para o outro, até que o outro amadureça na fé. Até que o outro amadureça na fé. Como é que Paulo explica isso, irmãos? Como é que o capítulo está organizado? O capítulo, irmãos, ele está organizado em duas... É um só tema, mas ele faz de duas formas. Ele vai do versículo 1 ao versículo 12 com um mandamento principal. E vários mandamentos vão se somando aqui nessa sessão, mas todos para reforçar o principal, que é este aqui, o versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Esse é o mandamento. Recebei-o. Aí vem o aspecto negativo do mandamento, não em contendas sobre dúvidas. E então ele vai e discorre sobre essa recepção, ou a linguagem da área, o acolhimento desse que é fraco na fé, que é enfermo na fé. E então, a partir do versículo 13, tratando do mesmo assunto, ele vai especificar um outro aspecto disso, que é não só quando você que é forte recebe o que é fraco, mas você que é forte não vai ser pé tropeço para o que é fraco. E aí vem o versículo 13. Assim não nos julguemos uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. E esses dois aspectos aqui, irmãos, eles se somam no ter paciência com aqueles que são fracos, na fé. Irmãos. Então hoje, queridos, agora nessa exposição, nós vamos considerar o mandamento principal. E eu pergunto, irmãos, a nossa pergunta tem que ser aqui, o que é que Deus quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que nós façamos a partir desse texto, irmãos? A ordenança é clara, queridos. Deus quer que eu receba ou acolha o meu irmão que é fraco na fé. Essa linguagem aqui, enfermo na fé, que corretamente a CF coloca, é a ideia de alguém que está fragilizado, alguém que não está firme ainda, como um doente que não consegue se firmar, ou que está molenga, está meio baqueado. Assim é esse crente aqui que Paulo está falando. É um crente de verdade, ele não é um ímpio, ele não é alguém que tem vivido uma vida licenciosa, mas ele não amadureceu em alguns pontos da fé. Então ele é um enfermo, ele é um fraco, mas é crente, ele tem fé. Então eu tenho que acolher, eu tenho que receber. E note que essa ordenança aqui, irmãos, ela é dirigida aos fortes. Paulo está se dirigindo aqui aos fortes, o que sugere que nesse contexto aqui, os fortes eram maioria, ou seja, a igreja majoritariamente havia amadurecido em alguns pontos da doutrina, mas havia uma minoria fraca, uma minoria que ainda era imatura. E disso vem algumas questões fundamentais, irmãos. A pergunta derradeira é, o que é esse fraco na fé? A gente precisa definir aqui os conceitos, irmãos, para nós não confundirmos e fazermos aplicações absurdas, como alguns têm feito a partir de Romanos 14. Romanos 14 tem sido um dos textos de Romanos mais mal interpretado e utilizado no que diz respeito a algumas questões práticas da vida cristã. Ao mesmo tempo que, porque ele é desconsiderado, muita contenda tem surgido no meio dos cristãos, contendas desnecessárias. O que é então que o cristão fraco na fé, irmãos? O fraco na fé são aqueles que não possuem maturidade doutrinária em alguns pontos. Os pontos essenciais do evangelho, esses crentes entenderam. Tanto que eles se converteram. O Senhor os alcançou, os justificou, e agora eles estão caminhando em santificação. Mas é aqui que está o problema. É na hora de entender a maturidade para a doutrina da santificação da vida cristã. Eles são imaturos. No contexto aqui, irmãos, são aqueles que estabelecem proibições ou colocam padrões fixos com peso moral em questões irrelevantes que a Bíblia ou não proibiu, ou que está dentro daquilo que o Senhor deixou a prudência cristã, ou em alguns casos até é contrário à palavra de Deus, mas que não venha a ser uma heresia, venha a ser um erro
uma meninice doutrinária. Então, Paulo está tratando aqui dessas áreas que ou está na liberdade cristã, ou está dentro da prudência cristã, que não é uma definição clara, mas você tem princípios ali para raciocinar, ou até mesmo coisas que são contrárias à palavra, mas esses crentes fracos na fé não entenderam, então têm caminhado de uma forma não agradável. São crentes aqui, irmãos, eu preciso deixar claro isso, são redimidos, mas eles não avançaram em algumas áreas da doutrina e da prática cristã madura. E aí tem um detalhe contextual aqui, irmãos, que vai deixar claríssimo o que Paulo está tratando aqui. Como eu falei no início, havia aquele embate entre gentios e judeus na igreja de Roma. Alguns dos judeus, irmãos, que haviam se convertido ao cristianismo e tinham abraçado sim a fé em Cristo e criam que apenas ele era suficiente para a salvação, nenhuma outra lei tinha que ser colocado. Esses judeus que cresceram toda a sua vida tendo cuidado para comer carne de porco, tendo cuidado para não comer caranguejo, tendo cuidado para não comer isso, para não comer aquilo outro, que tinham toda uma restrição de um calendário de dias santos. Então, a festa da colheita, a Páscoa, a festa tabernáculos, a festa disso, o Shabat aquilo. Esse crente, mesmo sendo convertido por Cristo, ele não conseguiu com facilidade desvencilhar esses elementos da antiga aliança que ele praticava na sua piedade antes da manifestação de Cristo. Então, é este o fraco. É este que entendeu que Cristo é o Cristo e que tudo que estava na antiga aliança apontava para ele como o Cristo, mas que na hora de ir para a prática, irmãos, eles não conseguiam parar de praticar essas coisas que não são mais ordenadas na nova aliança, que antes não devem ser praticadas, devem ser deixadas de lado, é proibido agora. E eu preciso deixar claro aqui, irmãos, que há uma diferença entre estes aqui de Roma e aqueles que estavam na igreja da Galácia. Porque parece ser a mesma coisa, porque os da Galácia falavam a mesma coisa. Tem que guardar dietas, tem que celebrar todas as festas da antiga aliança. Só que havia uma diferença substancial, irmãos. Os da Galácia eram os judaizantes que defendiam que Cristo não é suficiente para a salvação. Precisamos incrementar as nossas obediências à lei cerimonial para que sejamos salvos. Aqui, irmãos, o que esses judeus em Gálatas, na igreja da Galácia faziam, era uma heresia. Porque estava trabalhando para a insuficiência de Cristo na salvação. Cristo salva, mas não é suficiente. Tem que ser feito mais alguma coisa. Esses aqui não. Eles entendiam que Cristo era suficiente para a salvação. E que o que eles faziam ou deixavam de fazer não ia incrementar na sua salvação. Aqui não era a doutrina da justificação que estava em jogo. Era a doutrina da santificação. Não. Eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui, eu vou ser piedoso. Isso aqui é santidade. E aqui, irmãos, revela-se uma fragilidade sincera, mas não uma impiedade. Não era um ataque ao evangelho e à doutrina básica da salvação, mas era uma imaturidade quanto à vida cristã. Então, irmãos, Paulo apresenta os fracos na fé, descrevendo os judeus, que, embora tenham se convertido de verdade, ainda se apegavam aos rudimentos da antiga aliança. Eles eram doutrinariamente imaturos, mas que estavam sendo desprezados pelos crentes maduros. E o contrário também acontecia. Os maduros olhavam para essas coisas dos judeus que haviam se convertido e falavam assim: meu irmão, deixe coisa. E desprezava esses caras, esses irmãos na fé. Mas, do outro lado, esses também desprezavam aqueles que tinham amadurecido e entendiam que aquelas coisas não eram pecaminosas. É tão claro, irmãos, que o assunto aqui que Paulo está tratando diz respeito às questões da antiga aliança, que olha o que ele fala no versículo 13. Ou melhor, deixa claro que ele tá preocupado com esse julgamento mútuo um contra o outro. Assim, não nos julguemos uns aos outros. Porque o conflito não estava sendo só os fortes julgando os fracos, mas os fracos julgando os fortes. Mas na briga entre fortes e fracos, a quem que Paulo se direciona? Aos fortes. É de você que se espera maturidade. O fraco está amadurecendo. Você já é maduro. Você que tem que reagir da forma como o Senhor quer. Aqui, irmãos, os tipos de coisas que Paulo elenca, queridos, deixa mais claro ainda isso. Paulo fala no versículo 2 a 6 sobre duas coisas. A primeira é aquilo que nós chamamos de leis dietéticas. Eram as leis de dietas.
Paulo está falando assim, não é daquele que come vegetal por uma questão de dieta fitness, um outro que quer comer só proteína, carne, para uma dieta carnívora. Não é isso não, irmão. Ele está falando aqui daquelas leis judaicas. Lembre, por exemplo, de Daniel e seus amigos, que só comeram vegetais quando estiveram na Babilônia. Ou da carne, não simplesmente a carne vermelha, mas dos tipos de carne que os judeus poderiam comer ou não. E é tão claro isso que ele fala no versículo 14 sobre as coisas imundas. Ele diz, não é imundo mais. Eu sei que não é. Então, crente forte, você não precisa voltar para mim e falar assim, olha, Paulo, esse irmão é muito imaturo, porque não é mais imundo essas coisas. Eu sei, Paulo está falando, mas a questão não é essa. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o amor. Primeiro, vamos usar essa questão da dieta aqui. E a segunda questão aqui, irmãos, que é importante ser destacada, mais uma vez explicando para a igreja, deixando claro isso, é a questão do calendário judaico. As festas cheias de festas e cerimônias, tudo associado ao Shabat como sendo o 7º dia da semana. Irmãos, esse é o problema aqui. Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu já vi crentes presbiterianos pegando esse texto aqui para se levantar contra a doutrina do dia do Senhor e falar assim, tá vendo? Olha, você faz distinção entre dias. Para você, o dia do Senhor é o dia santo. Eu não faço. Então você não pode me julgar por causa disso. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. O dia do Senhor é uma lei moral. Está estabelecido como uma ordem. Não está dentro da liberdade cristã, não está dentro de coisas adiafóricas, não. Aqui Paulo está falando de uma coisa que está errada, mas que dá para ter paciência. Que é a questão do celebrar os dias judaicos. É o mesmo problema, irmãos, que... Venha comigo, por favor, para Gálatas 4. Olha o que acontece lá em Gálatas. É a mesma situação. E, curiosamente, usam exatamente esses textos fora de contexto para atacarem a doutrina do dia do Senhor. Gálatas 4:10. Contra esses judeus judaizantes, ele diz, guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Do que ele está falando aqui? Guardar dias, meses, tempos? Ele não está falando do dia do Senhor. Ele está falando da estrutura cerimonial da antiga aliança, cheia de dias sagrados. Ou ainda Colossenses, venha comigo para Colossenses. Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 16 a 17, Paulo diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha a linguagem, meu irmão. É absurdo alguém pegar esse texto aqui e querer usá-lo contra o dia do Senhor. Ele não está se referindo ao 4º mandamento. Ele está se referindo a toda a estrutura cerimonial da antiga aliança, as luas novas, os dias de festas, veja a linguagem. Porque aqui, como em Gálatas, havia um grupo de judeus que estavam oprimindo os gentios porque eles não guardavam essa estrutura. Festa da colheita, Páscoa. Paulo fala, olha, gentios, ninguém deve julgar vocês por isso, porque isso já cessou. Só que aqui, irmãos, em Romanos 14, é uma situação diferente. Eram irmãos que não estavam impondo para a salvação, mas eram irmãos imaturos, que precisavam avançar, irmãos, que precisavam avançar. Então, por esses 2 exemplos, irmãos, de questões básicas, mas que não são essenciais à doutrina e à vida, Paulo exemplifica quem é o crente fraco. A mesma coisa ele faz em 1 Coríntios 8, lembra? Sobre comida sacrificada a ídolo, comida não sacrificada a ídolo, é o mesmo problema. Todas essas questões, irmãos, são fruto de imaturidade doutrinária, e é por isso que Paulo chama aqui de fracos na fé. Fracos na fé. O texto direciona aos fortes, para terem paciência com os fracos. Aqui então, irmãos, vem uma coisa para o nosso autoexame. Qual das categorias nós estamos inseridos? Eu sou aquele a quem Paulo está se dirigindo, o forte na fé, ou sou aquele sobre quem Paulo estava falando, sobre o fraco na fé? Por mais que a ênfase, irmãos, nesse texto seja aos fortes na fé,
e a sua paciência para com os fracos. Nós devemos nos questionar, irmãos, em qual dos grupos nós estamos aqui inseridos para saber o que é que o Senhor quer de nós a partir desse texto. Porque se você está entre os fortes na fé, há uma implicação para a lei que o Senhor está colocando aqui para você, uma aplicação direta para você. Mas se você está entre os fracos, a aplicação, embora sendo a mesma lei, não julgue o outro que é forte, vai trazer um outro tom para você. Você pode ser contado entre os fortes na fé ou entre os fracos na fé. É claro que talvez você, sem muito rodeio, responda: eu sou forte, pastor. Tem certeza, irmão? Suas opiniões são de fato biblicamente fundamentadas? Você consegue provar aquilo que é e que não é na Bíblia? Você tem essa capacidade de articular a sua fé e defendê-la e dizer: isso é puro, isso não é impuro por causa disso. Isso aqui, se você não consegue fazer isso, é um nível de fraqueza. Ou ainda, se você vê como pecado aquilo que não é pecado, como, por exemplo, o mero ingerir bebida alcoólica. Pense numa situação contenciosa no meio da igreja evangélica que não havia necessidade, mas muitos se levantam: não, é pecado o mero ingerir, não a embriaguez, que a Escritura condena. Ou então, alguns crentes chegam a um ponto e falam assim: jogar bola é pecado. Colocar padrões de vestimentas que a Bíblia não estabeleceu. Regras que o Senhor não ordenou. Isso é um fruto de um coração fraco. Mas também é fruto de uma fé fraca desprezar o que o Senhor ordenou. Enquanto um pode caminhar pela linha do legalismo, colocando padrões que o Senhor não colocou, outro caminha pela linha da licenciosidade, tirando padrões que o Senhor não colocou. Isso é uma fraqueza na fé. Só que essa aqui é uma fraqueza mais grave. Ambos têm a sua gravidade dependendo de como eles se manifestam. Devemos ter cuidado, irmãos, e sondar o nosso coração. O que é que nós julgamos como pecado ou como não pecado? Queridos, uma coisa básica da fé cristã, a sua expressão mais amadurecida, que vocês sabem que é o presbiterianismo. Uma coisa básica dessa expressão mais madura é esta: nós caminhamos pelo que a lei do Senhor diz. Nós não queremos ficar nem aquém, nem além. Pecado é definido pelo que Deus diz, explicitamente, por lógica e clara dedução, ou por princípios claramente estabelecidos. Eu não vou ficar colocando regras e leis que o Senhor não colocou. E nem vou tirar as leis que o Senhor estabeleceu para uma acomodação cultural meramente. Porque eu acho que isso não vale mais para mim hoje, porque veja, o século XXI, o Brasil, estamos evoluídos, parará. Não, irmãos. Ou ainda quando você vê como piedade, só usar saia, ou seguir os dias do calendário romanista, como Páscoa e Natal, superstições diversas que têm se mantido na igreja evangélica. Você é de fato forte na fé ou fraco na fé? Os fortes, irmãos, devem ter paciência com você, que for fraco, como nós veremos. Mas se você é fraco, o que está pressuposto nesse texto aqui é: enquanto os fortes têm paciência com você, você deve avançar para a maturidade. Não é uma paciência para o comodismo, é uma paciência enquanto você caminha. A igreja, irmãos, tem que ser instruída acerca das doutrinas de tal forma que, como nós veremos no final do capítulo, é o argumento final de Paulo, nós vamos ter uma exposição só para isso, que nós tenhamos convicção do que é e do que não é. Toda essa paixão, irmãos, com a qual eu tento explicar para vocês algumas doutrinas e a prática da vida cristã é para imprimir na igreja essa convicção. Esse abrir o texto bíblico, vai para lá, vai para cá. Eu já fui até repreendido por professor por fazer isso. Porque você abre a Bíblia demais. Não, tem que para dar convicção. Se nós não temos convicção, nós somos fracos na fé. É um tipo de fraqueza na fé. Se nós estabelecemos padrões que o Senhor não ordenou, é uma fraqueza na fé. Se nós temos dificuldade com a sã doutrina, é uma fraqueza na fé. Então nós devemos fazer um autoexame, irmãos. Eu estou entre os fortes, que amadureceu na doutrina, que entende a sã doutrina, que é convicto dela, ou entre os fracos, que não sabe nem para onde vai a coisa, simplesmente faz o que tem que fazer por mera tradição, porque os presbíteros estão mandando, coloca leis que a Bíblia não mandou, tem dificuldade com o que a Bíblia manda.
Se você está nesse segundo grupo, você é um fraco na fé. E você é chamado pelo Senhor a crescer e a amadurecer, irmãos. Os fortes não devem pisar nos fracos, mas o fraco não deve condenar como profano, porque o forte amadureceu naquele ponto. Muitas contendas, irmãos, muitos julgamentos, muitas condenações, muitas mágoas, muitas feridas mútuas poderiam ser evitadas, bem como escândalos e pecados públicos, se nós aprendêssemos esse princípio aqui. Aí alguém pode perguntar assim, diante disso, né? Mas, pastor, será que isso não vai conduzir a um tipo de relativismo? Esse negócio que Paulo fala assim, cada um faz o que quer, né? Se um guarda dia, guarda para o Senhor, se outro não guarda dia, não guarda para o Senhor, se come assim é para o Senhor. Não parece um tipo de relativismo? E outra, ele fala assim, não condene. Isso não é uma proibição a tribunais eclesiásticos. Essas perguntas aqui, irmãos, elas são sinceras esse texto, porque muitos têm usado esse texto assim. Muitos têm usado Romanos 14 como um tipo de chancela para o relativismo doutrinário e moral no meio da igreja. Mas não é isso, irmãos, aqui que Paulo está nos ensinando. Paulo, queridos, ao dar os exemplos aqui, ele usa uma linguagem que pode soar para muitos de forma indevida como um tipo de relativismo, mas não é, irmãos. Não é isso. Porque se você perceber, ele está o tempo todo afirmando que há padrões claros que definem o que é e o que não é. A questão não está na definição do que é e do que não é, mas na maneira como nós reagimos a isso. O fraco em sua fraqueza, o forte em sua força e um em relação ao outro. Não é o padrão que é relativizado aqui, irmãos. Há um padrão forte. Há um padrão forte. Se você notar, irmãos, essa dinâmica é o tempo todo afirmado. Paulo coloca sobre comer carne ou comer vegetais, não guardar esses dias e guardar esses dias. Sempre esse padrão de um ou outro. Aí você chega e vê Paulo reiteradamente afirmando, eu sei que isso não tem nada a ver com o que os fracos estão falando. Eu sei, verso 14, que não há coisa impura alguma. Ainda versículo 20, eu sei que tudo é limpo. Em Gálatas, eu sei que não tem mais nenhum dia da antiga aliança para ser celebrado. Há um padrão, ele não está se contradizendo, irmãos. A ênfase que está na maneira como nós reagimos. A ênfase está na paciência dos teologicamente ou doutrinariamente maduros com aqueles que estão num processo de amadurecimento. E aí dentro disso aqui, irmãos, vai ter aspectos da doutrina e da prática que tanto pode ser alvo de paciência como são adiafóricas. Essa palavrinha para se referir a coisas que são periféricas na vida cristã, na doutrina, não tem muito aspecto, não afeta muito a questão essencial. E a área, irmãos, que o Senhor nos legou a liberdade cristã, sem relativismos. Isso significa que sempre haverá algo melhor, tá, irmãos? Sempre haverá um padrão moral ou naturalmente estabelecido. Mas dentro disso, você vai ter uma caminhada a ser escolhida e uma liberdade para fazê-lo. A depender da questão, irmãos, isso não pode ser motivo de condenação. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Você gosta de açaí, cupuaçu ou daquele creme maravilhoso de amendoim que a gente come depois do vôlei? O que você gosta? Você gosta de ir à praia amanhã cedo ou mais tarde ou até mesmo à noite? Tem um padrão moral para isso? Beleza, pastor, está leve. Vamos avançar aqui. Você utiliza açúcar processado em sua dieta? Ou você utiliza porções pequenas? Ou você o retirou totalmente? Ou dá aquelas xiringadas de adoçante nas suas bebidas? Ou ainda, você faz dieta carnívora, cetogênica, moderada? Ou você é vida louca na alimentação? Você prefere Coca-Cola normal, que tem gosto de Coca mesmo, Coca Zero, Guaraná Antártica ou zero refrigerantes? Você prefere desfrutar, obviamente com moderação, segundo a lei do Senhor, vinho, uísque, cerveja, cachaça, ou você optou pela abstemia total? Você prefere pizza salgada sem borda, com borda ou com borda de chocolate? Você gosta de futebol, basquete, vôlei, crossfit ou beach tênis?
Você prefere musculação, calistenia, treinos livres e aeróbicos? Você usa algum método anticonceptivo? Ou você prefere ficar mais livre quanto a isso? Você prefere parto normal, ou natural, ou vaginal, ou cesariana? Você prefere a amamentação livre demanda, mais sistemática, ou com fórmula? Você defende um cuidado maior do sono do seu filho, ou deixa lá? Você prefere ficar acordado até altas horas, ou é regrado quanto ao seu sono? Você prefere homeschooling ou escola cristã? Note, irmãos, que são várias questões que poderiam ser colocadas aqui para ilustrar, dos debates que há no meio da igreja do Senhor acerca do que é e do que não é, levantar-se para defender teologicamente uma coisa. Quase todas essas áreas aqui, irmãos, de consideração nessa lista, fazem parte da liberdade cristã de cada um. Cada um pode escolher o que lhe for mais conveniente. Agora, queridos, alguns aqui são de fato moralmente indiferentes e outros não. Algumas coisas você pode ter liberdade de escolha. Entenda que não como livre-arbítrio, certo? Você pode optar na sua liberdade de consciência. Mas algumas dessas coisas que foram elencadas aqui, em tom de brincadeira, porque a gente lida com essas coisas, elas vão ter princípios da lei natural por trás, que deveriam conduzir o nosso coração para definir aquilo que é melhor. Você tem liberdade, você não vai ser condenado por isso. Talvez você ainda não chegou ao nível de maturidade nessas coisas. Então, quem chegou tem que ter paciência com você. E se você chegou, tenha paciência com quem não chegou. Naquilo que é livre e naquilo que, embora livre, tem uma opção melhor e vai trazer consequências caso você escolha uma coisa ou outra. Em quase todos esses casos aqui, irmãos, sempre haverá uma opção que é, pela lei da natureza, ao menos por ela, melhor. Ou então como implicação do sexto mandamento. Haverá liberdade, mas não deve haver relativismo. Haverá liberdade de consciência. Haverá o time de você entender o passo do outro. Mas se deve saber que, a depender da escolha, haverá consequências. Quer ver? Dessas coisas que eu mencionei aqui, por exemplo, irmãos, você pode preferir comer açúcar, tirar açúcar totalmente, açúcar demerara ou xeringada de adoçante. Você pode. É sua liberdade de consciência. Mas saiba que, dependendo da opção que você escolher, vai ter consequências para o seu corpo. E a gente não pode caminhar pelo relativismo. Não, é tudo a mesma coisa. Não é, querido. A paciência não é relativista. A paciência, ela olha e fala, tá bom, meu irmão, você tem essa liberdade. Eu optei por isso porque julgo que isso aqui vai trazer mais benefícios. Ou então, você optou por alguma dieta carnívora, cetogênica, moderada ou vida louca. Especialmente a vida louca. Meu irmão, você vai sofrer consequências. Não adianta a vida louca. Mas você tem sua liberdade. Mas até onde você vai esticar? Até quebrar o sexto mandamento? Nós temos que debater essas coisas, irmãos, com essa maturidade de entender o tempo de cada um e aquilo que é fruto de reflexão. Ou Coca-Cola, ou Guaraná, ou zero refrigerante. Você não pode se gloriar como mais piedoso porque você tirou totalmente refrigerante da sua dieta. Mas saiba que você não retirou, você vai ter consequências se você não faz uso disso adequadamente. Ou ainda, querido, se você usa algum método anticonceptivo, a depender do seu método, você vai trazer consequências no seu corpo. Mas você é livre para fazê-lo. Ou ainda, parto normal, parto cesariano. É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas o Senhor colocou como opções. Nós devemos lidar com isso de forma madura, mas sabendo que há um que vai trazer consequências melhores para a mãe e para o bebê, e outro que é possível, que vai ter os seus desafios. Ou ainda, amamentação. Você vai trazer implicações para os seus filhos. Ou ainda, o sono seu e dos seus filhos. Você tem liberdade, meu irmão. Mas também entenda que nesse processo de debate da liberdade não é relativismo. Algumas dessas posições elas vão ter benefícios melhores, porque Deus estabeleceu naquilo que a nossa confissão de fé chama de lei da natureza. Não é uma lei moral, mas é uma lei da natureza, que vai trazer benefícios ou não para você, no que diz respeito ao sexto mandamento. Mesmo assim, irmãos,
cada uma dessas áreas haverá a depender do princípio, aquilo que a gente chama de casuística. E casuística não é relativismo, como alguns usam. Não, é você analisar a situação de cada um e entender o melhor caminho dentro daquilo que o Senhor nos colocou. E aquele que optou por algo não ser condenado. Tem coisas, irmãos, que pastoralmente a gente tem que lidar no contexto da igreja. Há um padrão que o Senhor estabeleceu. Aí, normalmente, as pessoas se levantam contra o padrão porque, não, isso é uma opressão contra quem não pode. Não, contra quem não pode, você vai olhar cada caso. Porque vai ter aspectos de liberdade de consciência. Então, imagine alguém, que toda a Escritura ordenando e encorajando a questão de filhos, e alguém, por questão de doença, tem que se privar disso por um método definitivo. As irmãs e os irmãos da igreja vão condenar alguém por isso? Não. Havia questões ali casuísticas importantes a serem considerados. A maturidade, irmãos, no debate, na lida com essas questões, irmãos. Se nós não tivermos sabedoria em entender essa dinâmica, irmãos, nós cairemos ou em relativismos ou em legalismos, estabelecendo leis fixas que o Senhor não estabeleceu, aplicando-as sem sabedoria alguma. E em tudo isso, irmãos, nós devemos ser pacientes, humildes e entendermos o tempo e o momento da vida de cada um. O que é possível e o que não é possível ser feito. O que é possível e o que não é possível ser praticado, irmãos. Entendermos que há coisas que façam adiafóricas, que é irrelevante e que nossos gostos e opiniões particulares, eles não podem ser estabelecidos como lei. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, Paulo nos alerta, nós vamos nos colocar como juízes, quando Deus não nos colocou ali. E isso pertence somente a Ele, o julgar o nosso irmão. Nós vamos nos colocar como senhores da consciência dos outros. Isso só pertence a Ele. E se tem uma coisa que o presbiterianismo odeia, é o ser senhor da consciência de outro. A pregação da palavra, irmãos, pela pregação da palavra, eu, como ministro do evangelho, tenho que inquietar a sua consciência. Mas não é pela minha opinião. Não é por minha interpretação particular. É pelo que a Escritura diz. Mas isso é muito diferente de um atormentar a consciência do outro por causa de suas leis particulares, daquilo que ele colocou para si. A pergunta, portanto, aqui é, irmãos, para entendermos o mandamento nessa última exposição, nessa primeira exposição, é o que é receber e acolher o fraco? Como que se procede com esse acolhimento, irmãos? Que o texto nos diz. O texto, irmãos, nos remete a um duplo movimento aqui, na verdade, um triplo. Ele fala sobre receber, o versículo 1, por favor, veja aí. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Então, primeira coisa, aí um aspecto negativo, não com disputas. E o terceiro, lá mais à frente, não com julgamentos, o versículo 13. O que é repetido também em toda essa sessão, irmãos. O que é receber aqui, queridos? O que é receber o fraco na fé? Não é, querido, ser leniente com o pecado de alguém. Isso precisa ser deixado claro. A tolerância pela tolerância. Mais uma vez, o relativismo, não é isso. Ah, o irmão tem pecado. Deixa. Vamos deixá-lo assim, até que ele amadureça. Não, irmãos. Nem relativizar os padrões morais. É ser paciente. Receber o fraco é ser humilde e entendermos o tempo e o momento de cada um. É caminharmos 1, 2, 3 milhas. Enquanto você vê uma coisa que precisaria de amadurecimento, você olha, ao invés de você ficar em cima e desanimando a caminhada, às vezes é um novo convertido que está entendendo as coisas da caminhada cristã. E graças a Deus, alguns irmãos que se convertem aqui no meio da nossa igreja, eles têm esse temor. Pastor, o que é? O que não é? Ao invés de simplesmente fazerem. Mas pode acontecer que um novo convertido, ele simplesmente faça a coisa que não era para ser feito. E você precisa chegar lá com paciência. E não chegar de voadora como se ele já fosse um maduro na fé. Calma. Você é o irmão mais velho, se você já amadureceu. É por isso, irmãos, que Calvino disse, os mais maduros na doutrina cristã devem acomodar-se aos menos experientes, evitando todos os seus esforços para que as fraquezas desses irmãos sejam supridas. Às vezes o irmão fraco na fé que está aprendendo, e você que já amadureceu, se você chega dando com força, aquilo desanima, aquilo desestrutura a fé. E às vezes você caminhar 1, 2 milhas, você ganha o coração do seu irmão. Eu já pequei, irmãos, no passado, simplesmente tratando fracos na fé como se fossem fortes.
e simplesmente perdi o coração dos irmãos. Nós somos tentados isso o tempo todo, irmãos. E temos que ter essa recepção. Então, receber é evitar provocações, é evitar o desprezo. Entender, querido, que a fraqueza do meu irmão, a imaturidade doutrinária dele, que está num processo de crescimento, a imaturidade de vida, não o torna meu inimigo. Ele é meu irmão em Cristo. Ele foi recebido por Cristo como eu fui recebido por Cristo. E às vezes, irmãos, nós, os fortes, nos esquecemos que um dia nós estávamos entre os fracos. Um dia nós estávamos ali. Mas nós não apenas não queremos receber, como nós não queremos ajudar. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui todo o dia do Senhor jantar juntos. E tem irmãos que parece que não sintonizaram ainda o princípio do serviço, do procurar fazer o melhor. Sempre se escora, sempre deixa para a última hora. Isso traz um desânimo nas irmãs que já estão mais amadurecidas, já estão há 6 anos fazendo isso. Ah, minha irmã, mais madura, tenha paciência. Tenha paciência. Essa outra irmã ou esse outro irmão, ele vai pegar o princípio da caminhada cristã. Pare de chutar o pau da barraca como se isso fosse o fim do mundo. Mas você que ainda não entendeu o princípio, enquanto está sendo acolhido, procure amadurecer. E assim, irmãos, o amor é vivido entre nós. Novos convertidos. Vocês, irmãos, já estão mais maduros, tenham paciência e peguem na mão dos novos convertidos para que eles possam crescer juntos. E aí Paulo fala, é receber não discutindo. Aí vem o segundo aspecto desse mandamento. É se dispor, irmãos, a caminhar mais um pouco, ao invés de ficar partindo para a briga por causa de uma imatura opinião. Isso pode atrapalhar a caminhada na fé. Como o John Murray falou, a aceitação dos fracos não deve ter o propósito de acender as chamas da contenda a respeito das diferenças de convicção sobre um assunto abordado. Está errado. Eu vou guardar a festa da colheita, a Páscoa, eu vou guardar a festa tabernáculos. Paulo fala, está errado. Mas eu vou ficar debatendo isso enquanto o irmão está amadurecendo? Tenha calma. Ah, você guarda o tabernáculo? Beleza. Tá. Aí no segundo momento, meu irmão, veja bem. Aí você vai. Não com discussões contenciosas. Quantos de vocês, irmãos, chegaram à nossa igreja, por exemplo, zerados quanto a questões básicas da fé reformada? Zerados, muitas vezes, com muitas imaturidades. E quantos não foram acolhidos pelos presbíteros ou por outros irmãos maduros da igreja, tendo paciência? E hoje vocês estão entre os fortes. Eu estou colocando isso aqui, irmãos, porque isso é um fato para encorajar a imitação, como Paulo fala. De alguém que já pecou muito com isso, mas que luta junto com os presbíteros para que nós não caímos nesse erro novamente. Acolha, vem cá, meu irmão, você quer caminhar? Vamos caminhar. É assim, vamos lá, mais um passo. Eita, dei um passo atrás, vamos avançar mais um pouquinho. E a gente vai se ajudando, queridos. Muitos olham para igrejas firmes e maduras como se elas fossem legalistas, ultraconservadoras e que ninguém pode nem respirar. Já ouviu isso por aí? Mas o princípio da igreja madura está na firme doutrina que sabe lidar com a fraqueza do irmão que está querendo caminhar junto. Eu vou conduzir o imaturo à maturidade pelo amor e pela paciência. E não por discussões frívolas ou teológicas, sem fim de contendas. Ainda mais quando for envolvido, irmãos, questões diafóricas. Questões que, quando amamos, irmãos, nós não apenas mostramos que sabemos, mas mostramos que sabemos como usar o conhecimento. E aqui eu preciso dizer uma diferença entre de crentes e dos pastores e oficiais. Até entre pastores você tem que ter uma relevância maior. Às vezes é um pastor que não teve uma formação, está errado, mas não teve. É um homem temente, é um pastor de fato, tem um coração pastoral e aí não amadureceu tanto na doutrina. Aí você caminha 1 ou 2 passos. Mas às vezes não, às vezes é obstinação. E aí esses são outra forma de lidar. São homens que deveriam conduzir o povo de Deus à firme fé, a se tornarem fortes na fé. E são eles mesmos fracos. Isso é reprovável, irmãos. Portanto, queridos, nós devemos entender que a recepção vai envolver o caminhar 2, 3 milhas na discussão, no debate. Não, deixa, caminha. Mas não é dizendo que não tem que caminhar.
Não é desprezando que ele precisa amadurecer. E por último, irmãos, Paulo diz, é não julgando. Você vive esse mandamento não julgando, que é falado no versículo 13. E reforçado nos versículos 3 e 10. Ao invés de chegar condenando, deveríamos procurar entender com sincera misericórdia. Se há falta de instrução, humildemente instrui-se. Imagine você, Aquila e Priscila, vendo Apolo pregando com algumas imprecisões doutrinárias, e se Apolo e se Priscila e Aquila chegassem para Apolo e falassem assim, você está louco? Você é imaturo na fé? Você não é... Perderia um grande pregador do evangelho no século I. Eles chegam, Apolo, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso aqui? E na humildade, com clareza, vai lá explicando, irmãos. E mais uma vez, irmãos, isso não é uma proibição à disciplina eclesiástica, ou esse não julgar ou não condenar. A disciplina envolve juízo pela quebra da lei, do que é ordenado. Paulo repreende a condenação formal ou informal por coisas que não são ordenadas ou por coisas que você pode ter uma paciência maior. Você pode ter uma paciência maior. Você não deve oprimir os outros por suas leis pessoais. Só é pecado aquilo que as Escrituras dizem, e não o que eu gosto ou deixo de gostar. Você não deve se fazer senhor da consciência dos outros. Só Jesus é senhor da consciência dos outros. Não oprima os outros com as leis que não são de Cristo. Com as leis de Cristo você pode lembrá-los. Você pode falar a consciência, chamar a caminhada madura, com humildade, mas não aquilo que não foi ordenado. Quando forte, irmãos, conforme o pastor Paulo Brasil falou, expondo esse texto, quando forte trata o fraco assim, não é fraqueza, mas é santidade, é amor. Algumas pessoas fortes pensam que ser forte é pisar, é provar que sabe, é chegar mostrando que é o bam, bam, bam. Mas não é esse o princípio do amor que Paulo está trabalhando aqui, irmãos. Algumas pessoas vão olhar isso como fraqueza, mas o Senhor está dizendo, quem é forte sabe pesar a sua mão no momento certo. Sabe aquele ditado que fala assim, quem sabe muito sabe pouco? E quem sabe muito sabe explicar da forma simples. Da mesma forma, quem é o forte sabe lidar com o fraco. Quem é forte mesmo. Devemos, irmãos, viver em harmonia, com diferenças que são possíveis viver. Os irmãos sabem, queridos, a nossa luta aqui na igreja local pela unidade doutrinária, a unidade no afeto, a unidade nas convicções. Mas sempre foi falado que essa unidade não é conformidade absoluta nos mínimos detalhes. Mais uma vez, irmãos, os irmãos sabem da paciência. Quantos encorajamentos constantes e pacientes. Tomemos isso como padrão. Nós trabalhamos pela unidade, enquanto entendemos esses detalhes que podem ser aguardados ou que podem ser relevados. Qual o padrão de tudo isso, irmãos? O padrão de tudo isso aqui, queridos, é o mandamento de Cristo. Cristo ordenou, porque Cristo fez. Você, forte, era um fraco quando Cristo veio até você. Paulo fala em Romanos 5, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos fracos. Quando você foi acolhido por Cristo na fé salvadora, você era zerado da maturidade cristã. E ele foi paciente com você, ele acolheu e foi instruído. O que Cristo quer de você é que você faça a mesma coisa que ele fez. Você pode encontrar padrões maduros disso em homens. Mas homens são falhos. Os seus presbíteros vão ser falhos. Mas Cristo não é. Ele é o padrão. Ele diz a lei, faça porque ele fez. Eu acolhi você, crente que agora é forte. Quando você era fraco. Então receba e acolha os seus irmãos que são fracos. Eles são meus servos, não seus. Eu estou os enviando para o seu cuidado e a sua irmandade. Não faça uso disso para pisar naqueles que ainda precisam amadurecer um pouco mais. Caminhemos, irmãos. Aqueles que já atingiram a maturidade na fé, são os fortes na fé. Sejam humildes para aqueles que são fracos. E aqueles que são fracos, avancem para a maturidade. E enquanto esse processo está acontecendo, não condenemos uns aos outros, mas nos acolhamos naquilo que pode ser relevado até uma maturidade
maior. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar esse princípio da Tua palavra, Senhor, com clareza. Nós sabemos, Senhor, das inclinações do nosso coração. Sabemos, Senhor, que somos tentados a usar aquilo que o Senhor nos deu como se nós não tivéssemos recebido, Senhor. E ao invés de amar com a sã doutrina, nós machucamos com a sã doutrina, Senhor. Ó Senhor, livra-nos de sermos pessoas soberbas, Senhor. E que, no meio da fraqueza dos nossos irmãos, que ainda precisam amadurecer, que nós sejamos pacientes, até onde for necessário, Senhor. E que aqueles que são fracos avancem em maturidade. Sabemos, Senhor, que é necessário muita sabedoria para entender a linha tênue que há entre essas coisas, Senhor. Entre aquilo que ainda é fraqueza e aquilo que se tornou obstinação. Entre aquilo, Senhor, que é fraqueza e o que é leniência e desprezo pela sã doutrina, pela vida cristã madura. Mas que em tudo isso o Senhor nos conduza como igreja local, a nós, os presbíteros, aos irmãos mais maduros da igreja, Senhor, e aqueles que estão chegando, que nós amadureçamos juntos, Senhor, e que ninguém fique para trás. Nós oramos gratos, pedindo essa bênção, graças pela instrução e pedindo a bênção de vivermos o que nós aprendemos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.